Olá, caro telespectador, e seja muito bem-vindo ao seu canal de tecnologia, desenvolvimento, software e projetos. Eis a questão: como entregar um projeto, um trabalho, um sistema, um software mais rápido? Eu acho que esse é um dos sonhos, talvez, dos desenvolvedores de forma geral, que é como conseguir fazer isso, como entregar um projeto antes do tempo, né? Fato é que não existe nenhum milagre para que você consiga fazer isso. Não existe algo assim que te faça, de repente, resolver os seus problemas de uma maneira milagrosa, rápida e que você consiga entregar os projetos todos de uma vez. Entretanto, existem sim métodos e algumas dicas que podem te ajudar a melhorar o seu tempo, de entrega, para que você consiga fazer esse tipo de coisa mais rápido. E quando eu falo entregar um projeto, um sistema, eu me refiro ao processo todo, desde quando você está começando a conversar com o seu cliente, até quando você entrega para ele, ele fala, ok, muito obrigado e tudo resolvido. Durante todo esse processo, existem métodos que podem te ajudar a fazer esse processo todo ser um pouco mais rápido. Existem algumas coisas que você pode fazer. E quando a gente pensa nesses métodos, nessas possibilidades, logo a gente remete para uma ideia de produtividade, certo? Algo que vai melhorar a sua produtividade. A gente também pensa que o conhecimento, a experiência podem ajudar, e a verdade, realmente ajudam. Com aqueles métodos que você mesmo pode descobrir ao longo da sua jornada como desenvolvedor. Os motivos para que você queira entregar um sistema, um software mais rápido, eu acredito que são bastante óbvios, né? O principal deles é o fato de que se você entrega antes, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Você pode usar esse tempo a mais que vai lhe restar para conseguir mais projetos, para conseguir mais trabalhos. Logo, no longo prazo, você consegue até um aumento de renda. Ou você pode utilizar esse tempo também para descanso, para praticar os seus hobbies, para estudo, para conhecimento, enfim, as possibilidades são ilimitadas. Fato é, entregou antes, tem mais tempo. E então, com o objetivo de te auxiliar, eu separei aqui 7 dicas que podem ajudar a você entregar um projeto mais rápido, mais depressa. Dica número 1. Tenha o seu dia ou a sua agenda de trabalho bem organizada. Eu me refiro principalmente a você desenvolvedor que trabalha no home office, que pode definir seus próprios horários, que tem toda essa liberdade, mas não deixa de se aplicar àquele que vive em um ambiente empresarial e que tem essa liberdade, essa flexibilidade de dizer o que fazer e quando fazer. Mas isso é uma das coisas fundamentais, que você tenha bem definido a que horas você vai fazer o quê? O que você vai fazer no período da manhã? O que você vai fazer no período da tarde? Se você for trabalhar à noite, o que você vai fazer nesse período? É importante você incluir onde você vai fazer as pausas, um período para almoço, um período para janta. É muito importante que você coloque durante esses períodos também algumas pausas para você descansar a sua mente, descansar daquilo que você está fazendo. E ter isso muito bem definido, não só um dia da semana, mas todos os dias, num nível bastante detalhado, se possível. O mais detalhado, melhor. Por exemplo, no começo da manhã você desenvolve, na segunda parte da manhã você testa, na primeira parte da tarde você faz alguma reunião, conversa com alguém, busca algum tipo de conhecimento, enfim. É importante que você tenha isso bem organizado, bem definido, todos os dias da semana em que você for trabalhar. Por que isso é tão interessante? Por que isso é tão importante? Porque a partir do momento em que você tem isso muito bem definido, você começa a estabelecer uma rotina, um hábito, e isso te permite trabalhar menos a sua mente no sentido de ter que ficar pensando, mas o que eu vou fazer amanhã, a que horas que eu vou levantar, a que horas que eu vou parar, a que horas que eu vou dormir, quando que eu vou fazer determinada coisa, e tira uma salada da sua cabeça e deixa algo bem organizado para que você não perca tempo pensando em coisas que são desnecessárias, para que você não perca
processamento cerebral em algo que você não precisava perder tempo, em algo que você não precisava perder. Então, é importantíssimo. A partir do momento que você tem uma rotina bem estabelecida, você consegue seguir um fluxo melhor. Então, você consegue começar a conhecer a si mesmo no sentido de tempo, no sentido de produtividade, no sentido de entender o que você consegue fazer em quanto tempo. Isso te traz vários outros benefícios além da própria produtividade e além de te ajudar a entregar algo mais depressa, algo mais rápido. Então, estabeleça exatamente o que você vai fazer em cada dia da semana, algo repetitivo, para que você consiga entrar em uma rotina e consiga trabalhar dessa forma. Isso é até muito bom de um ponto de vista de saúde, porque ajuda você a evitar alguns outros tipos de transtornos, de dificuldades. Isso evita até de você sentir tanto cansaço a partir do momento que você tem isso bem estabelecido. Então, essa é a primeira dica e talvez das mais importantes, para que você tenha isso bem definido. Não se esqueça de colocar na sua agenda, no seu esquema de trabalho, no seu horário de trabalho, períodos onde você pare. Tá? É muito importante, sim, que você consiga ter uma sequência de trabalho, mas é talvez até mais importante que você tenha períodos onde você para. Períodos pequenos, curtos. Existe até a possibilidade de você utilizar uma metodologia chamada de Pomodoro, onde você trabalha com períodos de tempo estabelecidos e pausa outros períodos de tempo menores. Eu deixo você na liberdade para pesquisar. Acredito que muito em breve nós teremos conteúdo sobre isso também no canal. Mas é uma metodologia que trabalha já com essa ideia e é interessante, porque quando você faz essas pequenas pausas durante o seu fluxo de trabalho, pequenas, tá? 5 minutos, talvez até menos, você consegue como que refrescar a sua mente, a sua memória. Então digamos que você estava ali resolvendo um problema muito difícil e você não conseguia sair dele. A partir do momento que você dá uma parada, espera um pouco, toma uma água, vai ao banheiro. Quando você volta, parece que a solução volta com você. Claro que isso não acontece todas as vezes, mas acontece com bastante frequência. E isso ajuda você a se desenvolver melhor, a ter um desempenho melhor, um desempenho maior. E se você quer dar um passo a mais, você pode até mesmo incluir na sua agenda, no seu esquema de horários, coisas fora do trabalho mesmo. Por exemplo, o horário onde você vai praticar exercício, o horário onde você vai tomar banho, o horário onde você vai fazer algum hobby, praticar alguma coisa que você gosta, entende? Você colocar tudo que você vai fazer. Isso ajuda muito a você seguir algo pré-programado, né? Você já deixa isso programado na sua mente e evita problemas depois. Dica número 2, faça a concepção do projeto antes de propriamente dito começar a trabalhar nele. Eu falo bastante sobre isso aqui, sobre essa questão de você passar por estes passos de concepção, de elaboração, mas que isso previne que você tenha problemas lá depois. E fato fica a máxima, problemas tardios são meramente a reflexão de um processo de concepção mal concebido, de um processo de elaboração mal concebido, de um processo de planejamento mal concebido. Então, é muito importante que quando você for iniciar um projeto novo, um trabalho novo, em contato com o seu cliente, em contato com o stakeholder, você tenha esse processo de concepção, onde você vai trabalhar com ele num aspecto global, geral, do que se trata aquele trabalho. E já abordando principalmente questões como usuários que vão utilizar, quais que são as funcionalidades principais. Eu acho que de tudo, o que você precisa entender bem nesse começo qual que é o objetivo daquele sistema. Então você precisa deixar isso muito bem claro, você precisa até perguntar isso para o seu cliente, para o responsável, para que você não perca tempo depois fazendo algo que você achava que era importante e não era, que você acreditava que era interessante, que era necessário, que era óbvio que era importante, mas não era nada do que o cliente queria. Então passe por esse processo de concepção, passe por esse processo onde você tem uma visualização daquilo que vai ser construído, onde você tem uma conversa boa para definir aquilo que precisa ser feito. Inclusive, aproveite nesse processo de concepção para já tirar algumas ideias prévias também a respeito de prazo
de quando aquele projeto precisa, até quando aquele projeto precisa ser entregue, e também de orçamento disponível para que você consiga também estabelecer depois um custo que seja dentro daquilo que o seu cliente deseja. Claro, bom senso, né? O bom senso é super importante nessa hora para que você também não acabe cobrando menos demais. Mas enfim, isso é assunto para um próximo tópico. Pode ser abordado, será abordado em um momento futuro e oportuno. Fato é, passe por esse processo de concepção. Ele é importante, ele é relevante, ele não demora, ele é algo fácil de ser feito e ele evita que você tenha diversos outros problemas depois. Existem dicas de como fazer isso e já foi tratado aqui nesse canal sobre, por exemplo, aspectos de visualização e tantos outros que já te ajudam nesse processo de concepção do software. Dica número 3. Passe por um processo de elaboração de uma documentação básica desse sistema. Uma documentação básica, simples. Eu sei que aqui é onde residem as maiores objeções, talvez. Como, por exemplo, por que eu vou fazer isso se isso vai tomar mais do meu tempo? Vou ficar fazendo documento de gaveta para que ninguém veja? Vou ficar perdendo tempo com algum tipo de documento que ninguém vai ver, que o cliente não vai entender, que eu não vou ler depois? E a verdade, meus caros telespectadores, é que fazendo isso vocês ganham tempo. Vocês ganham tempo. Por quê? E eu volto a expressar aquela máxima. Problemas tardios são meramente a reflexão de um início mal concebido. Quando você estabelece uma documentação básica do sistema que vai ser desenvolvido, você estabelece pontos que serão importantes e que são cruciais, que precisam ser desenvolvidos. E você evita de que você perca tempo depois fazendo algo que não era necessário. Você evita problemas tardios, né? O que eu quero dizer com essa documentação? O que você realmente precisa? Eu não estou falando de fazer um documento gigantesco com muito texto. Esses documentos realmente ninguém vai ler. A sugestão é que você simplesmente defina algumas coisas básicas. Primeira delas, casos de uso. Ou seja, você vai definir quem são os usuários e o que eles vão fazer. Simples. Você pode fazer isso com uma imagem, com um desenho, com aqueles homens palito, certo? É algo muito rápido, muito simples de ser feito e que ajuda muito a você definir uma ideia grande assim por cima daquilo que precisa ser feito. Qual o segundo documento que você precisa? Um documento de requisitos. Pode ser uma lista simples, pontuada, com aquilo que precisa ser feito, com aquilo que vai ser desenvolvido, com aquilo que os usuários vão poder fazer dentro do sistema. São funcionalidades, são requisitos. E o terceiro documento, já mesclado com esse de requisitos, são as regras de negócio. Ou seja, é aquilo que você não consegue abstrair diretamente como uma funcionalidade. Por exemplo, o login tem que ser com e-mail e com senha, né? Isso é uma funcionalidade clara para você. Mas quando você fala sobre regras de negócio, você pensa em outras coisas. Por exemplo, o usuário X não pode ter acesso à informação B. Esse tipo de coisa que não é assim literalmente tangível dentro dos requisitos daquilo que precisa ser feito. Então, tem essas duas coisas muito bem feitas, muito bem definidas, os requisitos e as regras de negócio. Qual que é o quarto documento principal, importante que você precisa? E o último também é a prototipação do sistema. Isso se tratando de um sistema que tem interface com o usuário, claro, né? Se a gente está falando só de uma API, talvez isso não aconteça. Mas você pode ser criativo e fazer algum outro tipo de representação gráfica daquilo que a API vai fazer. Isso é interessante, isso ajuda o cliente a visualizar o que vai acontecer e ajuda você também a entender as coisas que devem acontecer. Tanto nesse caso da API, mas quando você fala de um sistema cliente-servidor, um sistema onde você tem uma interface de interação com o usuário, você precisa ter uma prototipação daquilo que vai ser feito. Não faça a loucura de começar a projetar um sistema, começar a construir um sistema sem entender como é que vão ser as telas,
quais as informações que vão estar dispostas. Às vezes isso pode parecer um pouco claro, mas acontece, tá? Acontece quando você vai começar um sistema, você acha assim, esse sistema é simples, é algo rápido, não vai levar muito tempo, não vou perder tempo com isso. Você não perde tempo, você ganha tempo, você precisa fazer isso. Porque a partir do momento que você faz isso, você não vai ter problemas depois. Reduz a sua probabilidade de erro, reduz a possibilidade de que depois você encontre problemas que poderiam ter sido evitados desde o começo. É como a construção de um edifício. Você não começa construindo as paredes de uma vez. Bom, eu não sou da área civil, talvez eu não entenda tanto sobre isso, mas eu sei que você precisa primeiro fazer as fundações, você precisa estabelecer o espaço onde aquele edifício vai ser construído. Com o software é a mesma coisa, você precisa ter um projeto, algo bem concebido para que você não erre depois, ou para que você erre menos depois. Porque é claro, você entende, o software ele é algo que muda bastante, mesmo durante a construção dele, mas a partir do momento que você tem lembrando das duas últimas dicas, que você tem esse processo de concepção bem feito e bem estabelecido, e agora passou por uma elaboração muito bem construída também, com os itens todos bem listados e tudo muito, muito certo, aí sim você começa a ter noção daquilo que você precisa construir, e isso já te evita perder muito tempo depois, permitindo que você entregue o sistema antes. Dica número 4. Defina o ambiente de configuração, o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de deploy antes mesmo de começar a construir o sistema. Isso é algo que, se você não fizer, pode te tomar muito tempo durante o processo de construção, mas principalmente depois que você já terminou o sistema, ou pelo menos uma primeira versão do sistema, e precisa disponibilizar uma versão para o seu cliente. Quando você define isso já no começo, vai prevenir uma dor de cabeça extraordinária. Eu já passei por várias situações onde eu não fiz isso e já aconteceu até mesmo de ter terminado um sistema, ter terminado um projeto e eu não consegui disponibilizar para o cliente. É terrível, porque você está com aquilo na sua mão, está pronto, está perfeito, e você não consegue mostrar, você não consegue disponibilizar de fato para ele. Você acaba levando mais tempo, encontrando dores de cabeça que você não precisava. Tudo isso, se você tivesse definido no começo, não aconteceria. Então defina isso muito bem. O que é um ambiente de configuração, um ambiente de desenvolvimento? Propriamente, colocando em termos práticos, seria, por exemplo, o repositório onde você vai disponibilizar aquele código, estrutura de pastas, como é que vai ficar todo o arquivo, os arquivos de desenvolvimento, o código-fonte, enfim. Como que você vai fazer o controle de versão, se você vai usar Git, se você vai subir isso para GitHub, GitLab, se você vai usar algum tipo desses serviços, se você vai trabalhar colaborativamente com mais pessoas, como é que vão ser os acessos, quem vai fazer o quê. Então isso diz respeito a esse ambiente de configuração, que você já deixa definido antes mesmo de começar. Na verdade isso já tem alguns toques, né, do começo da construção, mas você precisa fazer isso antes mesmo de começar a trabalhar nas funcionalidades daquele sistema. E quando a gente fala de deploy, a gente está falando da entrega desse projeto. Então, você já precisa ter em mente e já definido, construído, se possível, o mais avançado possível nessa questão de como vai ser a entrega desse sistema depois. Se é um sistema web, como é que vai para algum servidor, como é que são os acessos naquele servidor, vai precisar de algum processo de build, você vai precisar de algum tipo de integração contínua, de desenvolvimento contínuo. Isso é muito interessante, inclusive, é recomendável que você faça isso também para te evitar perder tempo com ações desnecessárias, mas já tenha isso tudo muito bem organizado, e a depender do que você está desenvolvendo, você já pode até deixar isso funcional. Já aplicar alguns testes ali para que você consiga ter esse fluxo já pronto, sem que você não precise ficar pensando nisso depois, perdendo tempo com isso depois. O quão mais automatizado você conseguir fazer esse processo de deploy, melhor para você, porque você não vai ter que fazer isso manualmente e não vai despender do seu tempo precioso com esse tipo de coisa. Então, já deixa isso definido
antes de começar a trabalhar de fato no sistema, nas funcionalidades, naquilo que o software tem que fazer. Se você fizer isso, você vai salvar muito tempo. Dica número 5. Organize-se com Kanban. Por que Kanban e não outras metodologias? Bom, se você conhece outras metodologias, já está mais acostumado com outras, tudo bem. Mas é recomendável que você utilize o Kanban por causa da sua simplicidade. Ele é uma coisa muito simples que você pode aplicar diretamente no seu desenvolvimento, tanto se você estiver trabalhando sozinho, como se você estiver trabalhando colaborativo com outras pessoas. O que é o Kanban? É você organizar as tarefas, ou até mesmo, por exemplo, requisitos que precisam ser implementados, em 3 listas. A primeira lista delas é o a fazer, o que precisa ser feito. A segunda lista, o que está sendo feito, fazendo. E a terceira lista é o que foi feito, é aquilo que você já terminou. Isso te permite ter uma ideia muito clara daquilo que ainda precisa ser feito no escopo geral, permite te entender onde é que você está agora, o que você está fazendo, para que você não se embanane em tantas outras tarefas e atividades, e também te permite entender aquilo que você já concluiu, até um histórico das suas atividades, algo que é muito legal, muito interessante, até mesmo se você precisar prestar contas de alguma forma para alguém, daquilo que já foi feito, implementado, você tem o andamento disso, né? Existem diversas ferramentas para que você faça aplique essa abordagem, né? Mas eu diria que, de todas elas, a melhor, ou se não a melhor, a mais popular hoje em dia para fazer isso, para aplicar essa metodologia, é o Trello. É como se você conseguisse fazer um Kanban com superpoderes, né? Você consegue, além de simplesmente definir os itens, você consegue colocar descrições. Se você estiver trabalhando com mais gente, você consegue colocar responsáveis, você consegue colocar datas de entrega, cores, anexos, uma infinidade de coisas, né? Que te ajudam a ter um controle melhor. Você, inclusive, tem acesso ao histórico, né, daquilo que aconteceu nos quadros, o que é muito legal para você ver quando as coisas aconteceram. Então, é uma ferramenta excepcional para que você faça esse tipo de coisa, para que você aplique essa dica de utilizar o Kanban. E como que isso ajuda você a reduzir o seu tempo? Justamente porque isso te organiza naquilo que você está fazendo, principalmente esse ponto. Isso mostra onde você está e para onde você tem que ir, de uma maneira muito visual, né? Então, quando você tem essa visualização, facilita muito na hora de você escolher o que precisa ser feito a seguir. Então você não perde tempo com essas decisões e também não perde tempo trabalhando em uma funcionalidade que dependia de outra ou em algo que não precisava ser entregue agora. Enfim, é algo que te ajuda a se organizar, principalmente. Dica número 6. E aqui eu sei que eu posso levantar algumas questões complicadas e que talvez desagradem alguns, principalmente aqueles adeptos do TDD, que é o desenvolvimento direcionado a testes. Mas por experiência pessoal e como regra de ouro minha, eu vou sugerir a você que deixe os testes para depois. Depois quando? Não que você não tenha que fazer testes ou que você só faça os testes quando já tiver tudo pronto. Talvez aí já seja tarde demais. Mas para que você consiga poupar tempo no geral e isso também ajude na sua relação com o seu próprio cliente, é interessante que você faça os testes, sim, mas você faça eles em um momento posterior a quando você já tem alguma coisa entregue para o cliente. Mesmo que seja algo assim experimental, mas algo que ele já possa ver, para que isso já levante nele hipóteses, questões, se aquilo está correto ou se precisa ser diferente, te poupando tempo depois. Porque se você faz o teste de uma funcionalidade antes e desprende todo aquele teu tempo fazendo isso, depois você mostra aquilo para o cliente, e não era aquilo que precisava ser feito, mesmo tendo passado por todos os processos de concepção, de elaboração, isso pode acontecer, isso acontece. Até porque as necessidades mudam. Mas enfim, se você fez a funcionalidade e depois fez o teste, ou fez o contrário, né? Fez o teste, depois fez a funcionalidade e mostrou para o cliente, não era aquilo, ou aquilo já precisa ser completamente alterado, ou aquilo já não é mais útil, então o tempo que você despendeu fazendo testes foi desperdiçado. Então é interessante que você faça a funcionalidade, mostre para o cliente,
aí faça o teste, para garantir a integridade daquilo que você já fez e daquilo que realmente era necessário. E vamos à última dica, dica de número 7. Cumpra com as funcionalidades de negócio primeiro. O que são essas funcionalidades de negócio? São aquelas funcionalidades que o cliente expressamente pediu, que eram necessárias e que resolvem o problema dele e que atendem o objetivo do sistema em si. Cumpra com isso primeiro. Por quê? Isso já até se mistura com o que a gente comentou na dica anterior sobre testes. Quando você já tem essas regras de negócio fundamentadas e desenvolvidas, e você já demonstra isso para o seu cliente, então ele já consegue identificar se aquilo está realmente atingindo o objetivo dele. Ora, o problema que você está tentando resolver não é seu, é dele. Então é ele quem tem que dar a palavra final se o seu sistema realmente está funcionando ou não. Claro, de acordo com tudo aquilo que foi acordado com ele em momento prévio. Mas quando você faz isso e não entrega outras funcionalidades que são necessárias, mas que não resolve o objetivo dele de forma geral, você pode ter perdido tempo com aquilo. E as funcionalidades de negócio que você entrega, elas podem ser alteradas, elas sofrem alterações, isso é natural. E essas funcionalidades de negócio podem ter impactos naquelas outras, que não eram necessariamente de negócio. Então você acaba tendo que fazer aquilo 2 vezes, quando não era necessário. Você perde tempo ali. Então, quando você entrega primeiro as funcionalidades de negócio, e o seu cliente já identifica mudanças, necessidades aqui, e você volta a trabalhar nelas, você salva tempo não tendo que trabalhar e retrabalhar em coisas que você já tinha feito. Então você termina as demais funcionalidades que não são de negócio em um momento posterior. É claro que existem funcionalidades que são dependentes, né? Existem essas dependências. Aí, claro, não tem como escapar. Mas se você tem como deixar algum tipo de funcionalidade que não é referente ao negócio, que não resolve o objetivo para depois, faça isso. Isso vai te ajudar a salvar tempo. Então, recapitulando, as 7 dicas. Primeira delas, tenha uma agenda de trabalho bem organizada, de horários bem organizadas. Segunda dica, passe por um processo de concepção bem definido. Terceira dica, passe por um processo de elaboração também, documental, básica. Quarta dica, defina toda a configuração, o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de deploy primeiro, antes de começar a trabalhar. Quinta dica, utilize Kanban, que é uma metodologia simples e fácil para você se organizar. Sexta dica, deixe os testes para depois de que o seu cliente já viu alguma funcionalidade. E por fim, 7ª dica, cumpra com as funcionalidades, as regras de negócio primeiro. Se você aplicar estas 7 dicas simples, básicas no seu processo de desenvolvimento, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir resolver os seus problemas em muito menos tempo e você vai ter mais tempo para fazer aquilo que é realmente necessário, para fazer outros projetos, enfim, o tempo é seu. E se lhe restou alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão, deixe um comentário, curte esse vídeo, se inscreva no canal e permaneça comigo, porque nós vamos continuar abordando este mundo do desenvolvimento em próximos vídeos. Eu me despeço por aqui e até mais.